Boa noite, gente. Hoje é terça-feira e a gente tem um bate-papo muito legal para falar sobre felicidade com a Dani Pereira. Desculpa, Daniela Pereira. Dani é só para os íntimos. Daniela Pereira. A gente vai conversar. Ela já veio aqui falar sobre programação neurolinguística, veio falar de vários assuntos. E dessa vez a gente vai falar sobre felicidade. Queria saber se o som tá bom, se tá fazendo eco, que tava com os estalinhos, mas eu espero que esteja bom. Oi, a Dani já tá aqui. Vou chamar você já já. Então vamos lá. Dani já convidei, Dani também já tá entrando. Maria Ellen entrou, olá. Aldara, César, olá, boa noite. Tem uns nomes que eu não conheço. Ué? Foi não, Dani? Agora acho que foi. Foi? Ah, agora Oi! foi. Agora Olá! veio um problema entre o computador, aliás, entre o celular e a cadeira, porque eu recusei o seu pedido, dei um não aqui Ah! depois que eu vi o que eu tinha feito, mas Oh, agora é meu tudo certo. Deus. Mas não adianta, já aceitou antes, agora lascou. É, agora não tem jeito mais não. E aí, tá frio aí em Minas? Olha, tá esfriando esses dias, esfriou um pouquinho, mas assim, eu tô na menopausa, né, amiga? Então aqui, camisetinha, né? Decote. Tô vendo É, que aí no Rio deve estar uns 20 graus, 22, para você já tá de. Pra carioca tá Conheço frio, tá bem. 20, tá 22, né? Conheço Eu sei que bem, pro amiga. pessoal do sul vai dizer 22, caraca, 22 tô de camiseta. Mas a gente aqui pega no barato 35, 38, no Pois verão é. 48 graus. Então quando cai para 20 e poucos, a gente já tá aqui batendo queixo. Me lembro bem. Na... Então, assim, tá frio mesmo, eu tô de roupa de frio. Eu tô vendo, que isso. Tá muito Mas frio aqui. a gente sempre fez brincadeiras com isso, né, Marta? Na época que eu morava aí no Rio, que a gente trabalhava juntas, a gente sempre debochava de vocês cariocas por causa disso, e ao mesmo tempo a gente que não era não é do Rio, né? E a gente às vezes ia com uma blusinha de manga, assim, e eles lá de bota, É. cacharel é assim que chama ainda, gente? Ou eu Ah, fui não muito sei. Mas é esse negócio que põe no pescoço mesmo. esse trem aqui, né? É isso. É. Muito bom. Bom estar aqui com você de novo, viu? Tá certo. E tem um monte de mimos da série. Gente, eu não consigo ler esse negócio direito, não, tá? Então, desculpa se eu não falar o nome de todo mundo, mas é muito bom. Tem gente aqui do curso de empreendedorismo que eu tô Ó, fazendo. Ixi, tá bom o bacana. negócio aqui. Tem os nomes que eu não conheço, que devem ser seus amigos, Já vi alguns né, que devem ter amigos aqui entrar, muito queridos. que devem ter Coração. entrado pelo seu convite. É um prazer, sintam-se bem-vindos à live. Para mim, assim, é muito bom. Eu estava falando que a Dani já é de casa, então já chega, já tem a senha do Wi-Fi, já tem tudo. Porque já é a terceira ou quarta vez que a gente está conversando, né? Terceira ou quarta, né? Já tem vaga É, né? garantida. Já tem. O pessoal Adoro. sugere alguma coisa, a gente já pensa para colocar, né, para conversar. Então, Né? deixa eu me apresentar primeiro para o pessoal que não me conhece. Meu nome é Marta, eu sou artesã, sou mãe, sou escoteira, sou psicóloga e eu faço trabalho com ressignificando aquele objeto que você achou que ia jogar fora. Eu produzo beleza com ele. Então, aquela, por exemplo, aquela cápsula de café que você ia jogar fora, vira um colar que nem esse que eu estou usando, ó. Ele é todo de cápsula. Aquele potinho de palmito que você ia jogar fora, ele na minha mão, eu dou uma decorada nele, faço um monte de coisas e ele vira um enfeite para casa ou um potinho para você botar no banheiro com algodão, com cotonete. Então, nada se perde na minha mão. E eu entendi que, como eu tenho o Instagram, ele é um veículo de passar conhecimento. Porque pessoas
com conhecimento, pessoas informadas, são mais felizes. Aí a gente entra já no nosso tema. Viu? São mais felizes, elas têm um consumo mais consciente, porque entendem as coisas. Né? Ontem, inclusive, estava vendo, fugindo rapidinho do assunto, que a Mattel agora está fazendo Barbie com bonecas de plástico retirado do mar. Olha só. Né? Perfeito, já que, achei assim, ótimo. já tem um monte de plástico lá, o legal é que a gente não jogue mais. Mas o que vai fazer com aquilo que já está lá? Ela está reciclando e fazendo Barbies. Então, ou seja, a nova geração de Barbies já é de plástico reciclado. Então, já é show de bola. Então, pessoas informadas são mais felizes. E a Dani, eu temos uma longa história. A gente já trabalhou junto em RH, na época que eu era CLT e ela também, né? E hoje a gente seguiu caminhos diferentes. Eu virei artesã e ela virou, vou ler tudo aqui que ela né? Porque não dá para coisa simplesinha. Né? Mas a gente tem vários pontos em comuns, por isso que a gente todo o tempo está conversando. A Dani, primeiramente, é mãe do Caio, né? Ela é NLP Trainer e Coach, é facilitadora de FIB, que é Felicidade Interna Bruta. Ainda tem mais um monte de outras coisas, ela é vários coaches, ela faz constelação, ela fala de PNL, e ela é uma apaixonada pelo desenvolvimento humano. Aí é que a gente se esbarra muito, porque somos apaixonadas pelo desenvolvimento do ser humano. E resolvemos falar de felicidade como uma provocação. Né? Você é feliz? O que é felicidade para você? E assim, sintam-se à vontade de participar. Eu peço que use essa caixinha que tem aqui do lado com a interrogação, fica mais fácil de eu ver, porque a pessoa já tem idade, uma pessoa de 51 anos, já tem uma certa idade para ver essas letrinhas subindo rápido. E na caixinha eu consigo ver as perguntas. Então, sinta-se à vontade para participar e interromper a gente a hora que quiserem. Isso. E que seja um bate-papo muito legal, muito feliz. Dani, a bola está contigo. Tem sido bate-papos muito bons, né, Marta? A Marta já falou um pouquinho, eu acho que mais do que as coisas que eu faço ou que eu já estudei, eu acredito que é o que a gente esbarra sempre, né, Martinha? No desenvolvimento de pessoas, saber que aquela pessoa que está na sua frente, ela pode ser uma melhor versão sempre. Não é que ela é ruim hoje, mas ela pode ser melhor amanhã, e melhor depois de amanhã, e melhor e sempre. Então, eu acredito que esse seja o nosso propósito. E quando a gente vive o nosso propósito, a gente vive feliz. Isso é muito importante já para a gente começar a falar do nosso tema. Mas há um mês atrás, eu terminei esse curso de facilitadora de Felicidade Interna Bruta, Marta, e esse curso me fez enxergar um monte de coisa diferente. Ontem mesmo eu te sugeri uma palestra do capitalismo consciente, porque a felicidade interna bruta, ela fala muito também da sustentabilidade. Não é um assunto que a gente vai falar hoje aqui, mas a gente pode também conversar depois. E isso é muito importante hoje. Não tem como a gente pensar em qualquer situação. Vamos colocar felicidade num nível aqui. Antes disso, a gente tem saúde. Antes de saúde, a gente tem sobrevivência. E para a gente sobreviver, a gente precisa ter um mundo saudável. E a gente está destruindo o nosso mundo, ponto. Isso é fato. Não tem como a gente falar. Ontem eu assisti também uma palestra da Viviane Mosé, que foi promovida pela escola do Caio, aqui. O Caio é meu filho, né, de 12 anos, quase 13. E ela falou muito sobre isso. A humanidade está destruindo o universo. O ser humano está destruindo o universo. Isso é muito preocupante. Mas, como eu disse, hoje, esse não é o nosso assunto hoje. Então, hoje o que eu quero falar com vocês é um pouquinho sobre o que é felicidade, o que é bem-estar, o que eu tenho a ver com isso, como que no meio de uma pandemia a gente vai falar de felicidade, Marta? Por que a gente vai fazer isso nesse momento? Mas é por causa disso mesmo. É porque, diante de todas as adversidades que a gente tem que olhar um pouquinho mais para frente, porque senão a gente não sobrevive. Então, eu vou conversar, a gente vai conversar, eu vou falar alguns conceitos. Quem tiver alguma dúvida, como a Marta disse, pode perguntar, porque aqui a ideia é conversar mesmo, não é uma palestra, né? Eu tenho algumas coisas aqui para trazer, mas a gente vai encaixando à medida que a gente for conversando. Combinado? Ó, a Saia já falou que está feliz pelo convite. Aí, ó, tá vendo? Já é
Já é já estamos medindo a felicidade do nosso grupo aqui hoje. É isso mesmo. Mas o que eu quero trazer para vocês de pergunta mesmo, de questionamento, para colocar aquela pulguinha atrás da orelha de cada um que está aqui agora, é o seguinte: você se considera feliz? E o que é felicidade para você? O que é importante a gente olhar nesse momento é que a felicidade, para mim, é uma coisa, para a Marta é outra. Para aqui, então vou falar algumas pessoas que eu estou vendo aqui, tá? Para Clarice é uma, para Mimos da Ceia é outra, para o Vanir é outro, para a Karen é outro. Então, o que é o conceito de felicidade? Na verdade, não existe uma regra do que é. Claro que para os estudos, para os estudiosos, para as pessoas que trabalham esse tema, eles têm um conceito que eu vou até trazer para vocês, mas na verdade o que é felicidade para mim pode não ser felicidade para outra pessoa, e isso é muito importante a gente ter. É o que a gente vai falar um pouquinho da diferença da felicidade para aquela positividade tóxica que a gente tem visto diariamente nas redes sociais, tá? Então, vou contar um pouquinho da história de como que começou a surgir esse conceito de felicidade como ciência, tá? Tudo começou, por incrível que pareça, num país desse tamanhozinho aqui, que se chama Butão, que fica localizado entre a China e a Índia, no Himalaia, né? E o quarto rei do Butão, ele resolveu criar uma métrica para poder medir a felicidade do seu povo. Lá no Butão chama Gross National Happiness. Me perdoem se eu falei errado, né, o inglês. E aqui no Brasil a gente chama de FIB, em português, que é Felicidade Interna Bruta. Tá? Então ele se propôs a medir a felicidade do seu povo como métrica para medir o progresso do país. Olha que coisa interessante. E isso, ele ficou tão comprometido com isso, que ele falou que se ele não, em 5 anos, ele não tivesse um povo mais feliz, ele teria falhado no seu propósito. Então, em 1979, esse conceito de FIB começou a ser mais importante do que o conceito de PIB, lá no Butão, fez essa inversão, que até então era o contrário. O PIB, para quem não conhece a sigla, é o Produto Interno Bruto, que hoje é a métrica que mede o desenvolvimento dos países, tá? Eu confesso que eu não sei como que é o nome dessa métrica em inglês. Em 2006, o quarto rei, ele renuncia e o quinto rei, que é o filho dele, assume o reinado, assume a gestão, vamos dizer. Em 2008, eles conseguem mudar a Constituição do Brasil. Olha que interessante. Eles confiavam tanto naquela métrica, naquela felicidade, que eles diminuíram o poder deles como rei e aumentaram o poder, como se fosse o poder legislativo do lado Constituição do Botão, né? A Constituição do Butão, exatamente. Não do Brasil. Não. Aí eu falei do Brasil? Me perdoa. É o hábito. Então, eles mudaram a Constituição do Butão. Antes fosse a do Brasil, mas ainda não, gente. E nisso, quando foi em 2011, a ONU começou a enxergar isso com outros olhos e começou a trazer esse conceito também para todos os países do mundo, né? Vamos chamar assim. Então, essa é um pouco da história. E Dani, por que você fala do Butão? Porque lá nasceu. A gente pode falar que veio muito da religião deles, que é o budismo, e aqui em momento algum a gente vai falar de religião, é só uma citação mesmo, que já tem essa característica de trabalhar a felicidade, o sorriso, de uma forma diferenciada do que a gente que está aqui no Ocidente vê, tá? Continuando, logo depois de todo esse processo, na verdade não depois, mas mais ou menos na mesma época, começou a surgir o conceito de psicologia positiva, que também é uma coisa nova. A psicologia positiva, ela começa assim mesmo com Maslow, na pirâmide de Maslow, né? Então, mas a partir daí ela foi criando corpo, vamos chamar assim. Em 2006, Harvard lançou a disciplina Positive Psychology e foram matriculados 854 alunos
nessa disciplina. 20% do campus de Harvard matriculou nessa disciplina. E nesse momento, o estudo já tinha vindo, né, com algumas pessoas importantes, eles começaram a falar assim, opa, tem alguma coisa aí que a gente tem que prestar atenção, né? O quanto que isso chama a atenção das pessoas. E só para abrir um parênteses, Marta, eu quero só explicar um pouquinho a diferença da psicologia positiva para a psicologia... eu posso chamar tradicional? Como não psicóloga, eu posso chamar como tradicional? E aí eu peço Acho que desculpas. Sim. Se tiver algum psicólogo aqui, Marta, já te peço desculpa a princípio. Porque eu vou falar como leiga de uma forma didática para as pessoas poderem entender. Uhum. É como se a gente tivesse o ser humano aqui no centro de uma régua, né? E do lado de cá a gente tem a psicologia e do lado de cá a gente tem a psicologia positiva. A psicologia, ela vai trabalhar as disfunções, entre aspas, o que não funciona, tá, gente? Muito entre aspas aí. Então, alguma pessoa com uma doença mental ou alguma outra questão, e isso para levar para uma espécie de cura disso que não funciona, tá? Em contrapartida, a psicologia positiva, ela pegaria a régua daqui para cá, que ela vai tratar os aspectos positivos daquela pessoa. A gente não vai entrar no que a gente chama de doença, tá? Então, o que a gente pode fazer para a pessoa já usar aquilo que ela tem e amplificar aquilo que ela já tem para poder ser mais feliz e mais satisfeita. Então, fechando parênteses, só para ficar mais fácil o entendimento. Voltando aqui um pouquinho no histórico... É interessante, Dani, que surgiu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a psicologia comportamental dos Estados Unidos é sintoma. Total. A pessoa tem fobia. Então, vamos trabalhar para... que o que você está falando seria o lado negativo da régua. Perfeito. Vamos trabalhar para que essa fobia acabe. Então, essa pessoa vai se aproximando e vai criando comportamentos diferentes do comportamento da fobia para que ela fique boa da fobia. Sim. Né? E a psicologia positivista é muito engraçado, porque os americanos entenderam, opa, tem um negócio aqui diferente, além disso aqui, que pode engrandecer o que a pessoa já tem de bom, isso. Que é justamente o lado do fortalecimento. A pessoa já é uma pessoa otimista. Então, eu vou trabalhar para que ela tenha comportamentos que fortaleçam o otimismo, né? Sim. Ou seja, assim, a gente não precisa tá gripado para tomar vitamina C, por exemplo. Okay. Uhum. Né? Seria um exemplo, assim, passando para o corpo, né? Uhum. Acho que seria mais ou menos... Eu enxergo muito assim. E é muito interessante que os americanos, totalmente comportamentais, porque americano é corpo e é fato que acontece, né? Ele é muito científico. Ele sacou que tinha um negocinho... Cara, os caras lá do Japão, lá do Oriente, descobriram um negocinho que pode influenciar diretamente na minha produção, no meu corpo. Perfeito. Por isso é que eles criaram essa psicologia positiva. E deram um nome, né? E deram um nome. E assim, é o que hoje, a tendência do que a gente vê, né, Marta? A gente vê hoje alguns médicos especializando em prevenção de doenças ao invés de tratar aquela doença. Então, a gente vê um movimento em relação a isso. Eu vou levar para o seu lado. Ao invés de reciclar também, que é uma excelente ideia, a gente não poluir, né? Isso é um assunto que já está aqui há décadas, né? Mas é isso. Então, trazer isso tudo para o antes. Não vamos deixar acontecer. Para que a gente vai deixar tudo chegar num local que vai chegar a um ponto que ninguém vai conseguir lidar mais, né? Então, como eu estava falando, mas muito bom você ter falado isso, que aí como psicóloga fica mais, engrandece mais essa apresentação ainda, viu, Marta? Então, como eu estava falando, em 2012, a ONU começou a usar o FIB como um novo paradigma econômico, tá? Então, onde a gente levava em consideração economia, bem-estar e sustentabilidade. Inclusive, anualmente, a ONU libera o relatório mundial da felicidade, onde tem o posicionamento dos países. O Brasil caiu muito do ano passado para cá, o que já era esperado, tá? Porque devido à pandemia,
tá? Mas outros países que também estão se mantiveram na mesma posição. Quem tiver interesse depois tem vários locais, é só buscar relatório Felicidade, relatório FIB 2021, que vocês vão ver como que tá isso. E isso começou a entrar nos países, sabe, Marta? Um exemplo muito bacana que a gente tem é a Nova Zelândia, que a primeira-ministra da Nova Zelândia, ela trata a felicidade interna bruta, a felicidade, o bem-estar, na verdade, né, de uma forma muito importante, de uma forma muito prioritária. E essa é a nossa esperança, de um dia a gente conseguir trazer isso, não só, né, para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Acredito que dá para a gente fazer isso. O nome da primeira-ministra da Nova Zelândia é Jacinda... Ai, me fugiu aqui o sobrenome dela, mas o primeiro nome é esse. Ela é uma pessoa super bacana que leva essa parte realmente da felicidade, do bem-estar muito a sério. Tá? A Ceia está falando aqui que as pessoas que fazem artesanato, né, ela é uma pergunta. As pessoas que são arteiras já nasce feliz, será? Ela botou um monte de... Eu acho que já é um pezinho lá, mas não sei. O que você acha, Dani? Eu vou falar daqui a pouco sobre flow, e aí eu acredito que vai responder a sua pergunta. Pode ser? Segura a mão aí um pouquinho? Mas então, voltando aqui, agora pegando um conceito, tá? Só para a gente falar o que os estudiosos falam, tá? Que a felicidade é a experiência de contentamento e bem-estar combinada à sensação de que a própria vida possui sentido e vale a pena. Então, ou seja, eu estou trabalhando aqui uma sensação, é uma coisa subjetiva, que a vida faz sentido. A vida fazer sentido para mim é de um jeito, para a Marta é de outro, para quem está aqui assistindo é de outro. Por isso que isso é tão subjetivo. E por isso que a gente tem que entender que o que é felicidade para um, às vezes não é para outro, tá? E o que é bem-estar? Esse conceito, gente, eu vou ler o nome, tá? Porque eu não consigo guardar. É a doutora Sônia Lyubomirsky, tá? Por aí, americana, tá? E bem-estar, o que é bem-estar? Bem-estar é a experiência pessoal de nós termos emoções positivas e negativas. Então, ou seja, é o equilíbrio entre emoções positivas e negativas. Somando isso, a nossa percepção de propósito. Então, quando a gente fala, eu ainda não cheguei no flow, mas quando a pessoa que é arteira fala que é feliz, por quê? Ela está ligando aí o seu propósito também. E as pessoas acham, às vezes, que felicidade é simplesmente eu ficar rindo o tempo inteiro, eu ficar dando gargalhada e fazendo piada. Tanto não, que a gente vê casos de comediantes, pessoas que a gente vê assim, acham que são super alegres, às vezes cometendo suicídio. Pessoas que a gente vê... teve aquele que fez o Pat Adams, esqueci o nome dele, gente. Robin Williams. Robin Williams. Né? O cara, você olha, ele... Pô, impossível esse cara ser triste. Eu quero ser... Mas ele morreu de depressão. Ele morreu de depressão. Então, ou seja, não é aquela história, aí a gente vai entrar um pouquinho no positividade tóxica. Não é aquela coisa da pessoa estar toda hora rindo no Instagram, toda hora rindo no Facebook, e aquela coisa, eu tô aqui, eu tô ali. Não é isso. É o quanto que você consegue ter mais emoções positivas do que emoções negativas. Isso é um conceito de bem-estar. Isso é um conceito de felicidade. E isso tem que estar vinculado ao que você tem de propósito. Então, quando você consegue fazer essa roda girar de uma forma bem equilibrada, as coisas ficam mais interessantes. E aí a gente vem de novo, né, Marta, aquela história. Dani, você vem me falar de felicidade onde a gente está numa situação de pandemia, numa situação em que tem gente morrendo. Nós batemos essa semana 500 mil mortos aqui no Brasil, que é um número, assim... muito mais que um número, né? São pessoas. É aterrador isso. E a gente entender que não é que a gente vai ficar debochando do que ruim acontece com uma ou com outra pessoa, ou fazendo graça disso que está acontecendo. Isso não é ser feliz. Isso é outra coisa. Isso para mim é até falta de respeito. O que a gente vai fazer é o seguinte: o que eu posso fazer por mim? Olha só, eu estou numa palavra que é muito importante: autocomprometimento. O que eu posso fazer por mim para que isso
tenha o menor impacto na minha vida, tá? Então eu não estou aqui, todo mundo tem que ser feliz, vamos abraçar a árvore, vamos... Não é isso. Eu tenho plena consciência de tudo que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, independente de ser só Covid, mas o que é importante é o seguinte, não adianta ter Covid, não ter Covid, ter o que for. Se a gente não fizer alguma coisa, a gente vai ter depressão, a gente vai ficar doente, a gente não vai dar conta daqui a pouco de sustentar a nossa vida. Sustentar no sentido de levar uma vida com qualidade mesmo. E aí é onde eu vou entrar agora um pouquinho na teoria do flow, que a gente falou agora há pouco, né? Que a teoria do flow, ela também foi criada por um dos cofundadores da psicologia positiva, que é Dr. Mihaly, que eu também nem anotei o sobrenome dele, porque é impossível. Tem, tipo assim, tem umas 30 letras e das 30, 25 são consoantes. São então, consoantes. Não dá, é impossível, eu me recuso. Então, mas é um tema muito importante é um conceito muito importante para a compreensão da felicidade. Eu não sei se alguém aqui já assistiu aquele filme Soul, que está na Disney Plus, que é muito bacana, e ele leva esse conceito no filme, ele leva um pouco mais engatado com o conceito de propósito. Mas aqui a gente entende o flow como aquele estado que a pessoa está tão envolvida em alguma coisa, está tão dentro daquilo que ela está fazendo, que parece que o resto não se importa. Aquele momento... É aquele momento que o tempo passa e a gente nem viu, né? Caraca, passou tão rápido! Gente, não tem. Eu acredito que todos vocês tenham tido já uma experiência dessa. E aí a gente chega nas arteiras. Acredito que vocês gostem tanto de fazer aquilo, que quando vocês estão mexendo com isso, vocês não veem o tempo passar. Isso gera felicidade, né? Então, o estado de flow é um estado de emoção positiva. Então, ou seja, quanto mais eu coloco estados de flow na minha vida, mais eu tenho situações naquela diferença do positivo, da emoção positiva e da emoção negativa, mas eu vou aumentando esse índice aqui. Aí aqui eu saio e vai para Martim. Então, isso é importante a gente entender esse estado de flow. Então, algumas características. É aquela questão mesmo de você estar completamente envolvido, estar em êxtase, você não quer sair daquilo, às vezes você não vê o tempo passar. São características do estado de flow. E é isso. E aí eu entro com um outro conceito, que é o conceito de autoconhecimento. Como que eu sei o que me deixa num estado de flow, se eu não me conheço? E aquela questão também, não é porque a Marta entra num estado de flow fazendo a arte dela com o material reciclável, que eu vou entrar em flow nisso também. Então eu tenho que encontrar o que é o meu. Não adianta eu querer criar as minhas coisas baseadas na outra. Eu posso ter ideia. Peraí, nossa, a Marta faz e ela fica tão feliz. Será que eu consigo fazer também? Deixa eu tentar. Bate o martelo no dedo. Eu vi que você bateu o martelo no dedo essa semana. Não, isso não é para mim. Eu tenho que achar outra coisa. Para mim, estado de flow, eu tenho alguns, mas um que me tira assim, que eu fico horas se deixar e ler. Dependendo do livro, óbvio, né? Se for um livro assim, que não seja conceitual, alguma coisa assim, eu fico horas lendo. Quando eu vejo, às vezes já está de noite. Qual que é o seu estado de flow? Né? Isso acontece muito com adolescentes, que as mães ficam loucas, que eles ficam lá, principalmente os que são gamers, né? Ficam lá no joguinho horas e horas e horas e horas. Você fica assim, caraca, esse moleque não tem fome, não tem vontade de fazer. Não tem. Porque ele tá tão focado, tão dentro Perfeito, daquilo ali, Marta, que ele fica horas ali, porque realmente é um estado de flow. Sim. E aqui a gente não está entrando no mérito do que é certo, o que é errado em relação a jogos. Porque só quem tem adolescente em casa sabe o que é isso. Sabe o que é isso? Então, depois a gente julguem-nos, né, Marta? Mas depois a gente entra nesse mérito. Então é isso. A Céia está aqui falando que felicidade tem a ver com onde vivemos. Perfeito. Que ela ama dias solares e em dias nublados parece que nos deixa para baixo. É carioca? Porque tem aquela música, né? Carioca. Não, mas é quase... A Céia é do... Céia Cascavel, não é a Céia? Você tá no sul, se eu não me engano. Acho que é no sul.
Mas o que é importante é a gente buscar coisas que nos deixam em flow. Tem gente que entra em flow em oração, com oração. Tem gente que entra em flow com meditação. Tem gente que entra em flow escrevendo. Esses escritores que escrevem livros ficam horas e horas. E aquilo ali, a pessoa quando vê... Né? Então é isso. Só se conhecendo que você vai saber qual que é. O que te deixa em estado de flow. E eu aqui, Marta, da outra vez eu consegui compartilhar uma imagem com vocês. Eu não estou vendo hoje aqui se tem como. Você sabe como que é? Eu não tô Você tem que ter o programinha. Ah, isso eu já aprendi, tá? Você tem que ter o programinha para. Você tem que estar. Eu não sei se você pode ser a co-participadora, mas você tem que ter o programinha para clicar, aparece um íconezinho do ladinho. Ah, então não tenho não. Mas o que eu quero, a imagem que eu quero mostrar para vocês, que eu ia mostrar para vocês, que eu tinha deixado preparado, é porque o flow ele também está muito relacionado com a nossa vida profissional, tá, Marta? A gente está falando das arteiras, mas vamos levar para outras áreas também. Então você mede esse nível de flow a partir, fazendo um gráfico, como se fosse o nível de desafio, um nível de desafio mais alto, um nível de desafio mais baixo, e a habilidade, baixa habilidade e habilidade elevada. Então, quando você tem um desafio alto, que para as pessoas que entram em flow, aquilo é um desafio, né? E uma habilidade elevada, normalmente você entra no flow. Porque quando é o contrário, você tem um baixo nível de desafio, por exemplo, e uma alta habilidade, você normalmente entra em relaxamento. Se é uma coisa que eu sei que eu faço muito bem, eu sou, desculpa a palavra, não vou falar não. Eu sou o máximo aquilo ali. The best of the best. The best of the best. E aí eu tenho Excel mais, me pedem para fazer uma planilha para somar 2 mais 2. Isso vai me trazer um relaxamento, até um tédio, né? A mesma coisa, quando o desafio é muito alto e a pessoa tem habilidade baixa, isso pode levar a uma ansiedade. Então, a gente também pode usar um modelo teórico, vamos chamar assim, para chegar nesse flow. Se eu sou uma pessoa que eu quero trabalhar com recursos humanos e aí eu tenho hoje um alto desafio numa empresa, para eu entrar no estado de flow nesse meu trabalho, eu tenho que aumentar a minha habilidade para isso. E aí eu consigo entrar num flow. Depois, Marta, eu te mando isso, pode ser? Para você colocar... Coloca no seu story e me marca que eu coloco no meu também. Tá bom. Para o pessoal ver. Vou colocar assim, tá? E é muito interessante uma coisa legal dessa forma. Uma coisa legal que você está falando assim, é que assim, eu vim ouvir falar de felicidade no trabalho, eu já estava fora do CLT, né? E tem muita gente agora falando, assim, eu passei um tempo no LinkedIn, tem muita gente competente aqui no Brasil falando desse assunto, que vale a pena ler os artigos que tem coisas que são enormes, tem coisas que são pequenas, vai depender do que cada um gosta de ler. Né? Eu gosto se for bom, eu leio até 500 páginas, tranquilinho. Né? E é muito legal que as pessoas agora, algumas pessoas aqui no país, né? Como a gente está falando da bolha que a gente está, né? Porque, claro, as pessoas do nosso círculo, elas estão começando a olhar para isso também e levar a lei tá bom, eu sou ótima, sou modelo poliana de ser, mas chega no trabalho, isso não adianta. Entender que lá no trabalho também tem que funcionar. E é legal que alguns gestores já estão percebendo que tem que funcionar. Porque assim, um funcionário feliz, ele vai produzir muito mais. Sem dúvida. Ele não vai ficar doente. Ele vai... É aquela coisa da meta, né? Se a meta é condizente com o que ele é capaz de fazer, ele vai fazer com muito bom gosto. Sem dúvida. Então não adianta nada me dar um livro, assim, eu não saco muito de inglês, então vai me dar um livro de inglês para traduzir. Eu vou sentar e chorar, eu vou fazer. Sim. Mas assim, eu vou sentar e chorar, mas aí se der pro meu filho, que fala inglês muito melhor do que eu, ele vai fazer isso com o maior prazer. E rindo, né? E aí entra muito o RH hoje, né, Marta? Porque é colocar as pessoas no lugar certo. Né? A gente falava muito isso quando a gente trabalhava juntas, né? Só que a gente não tinha tantos insumos para... Perfeito. A gente entendia isso, mas não tinha como teorizar. Hoje a gente consegue ver
estudos que Sim. comprovam, olha, que isso, mas isso vai dar nisso. Perfeito. Né? A gente sentia na prática, né? Por isso que a gente vê por que algumas pessoas estão dando graças a Deus de fazer home office, porque se livraram de um fardo, que adoravam o trabalho, mas assim, o gestor ou as pessoas diretamente ligadas fazer aquilo um fardo, e outras pessoas que estão sofrendo enormemente. Pois é. Né? É muito. Então, quando a gente observa, né? É muito interessante. E é legal que esses gestores prestem atenção nessas coisas para quando voltar a um presencial, né? Não vou dizer um normal, mas a um presencial, eles se liguem, pô, fulano funciona melhor assim do que assim. Então acho melhor deixar o fulano assim e o Beltrano eu vou mudar. E aí ele vai ter uma equipe super ímpar, né? Imbatível. Eu fiz essa certificação de felicidade interna bruta no instituto que chama Instituto Feliciência. Quem quiser seguir, né, eles têm muita informação valiosa. A Carla Furtado, que é a responsável por esse instituto, ela fez uma tese de mestrado, onde ela consegue, né, na tese você tem que provar, né, que com a felicidade interna bruta dentro das empresas você consegue aumentar produtividade, diminuir rotatividade, diminuir afastamentos. E ela tem o curso de Chief Happiness Officer, que é o CHO, C-H-O, né? Que não tem o CFO, tem essas siglas aí né, que o pessoal fala. Então, hoje, ela já tem o curso aqui no Brasil de Chief Happiness Officer. Então, é muito interessante. E tem muita gente fazendo. O que você falou agora, você entra no LinkedIn, é um monte de gente que tem. Se você buscar lá no LinkedIn felicidade, você não acredita o tanto de gente que aparece, o tanto de empresa que aparece. Bem bacana. Agora, o LinkedIn só tomem cuidado que tem gente que fala e não faz, e tem gente que fala e faz. Exatamente. Vocês têm que ter os critérios, né? Porque tá na moda, tem a gente da moda. Verdade. E tem o pessoal que realmente é sério. E só para complementar, a Carla e essa tese de mestrado dela foi aprovada pelo Conselho no Butão. Então, ou seja, eles aprovaram o estudo dela e a técnica dela. É bem interessante, bem bacana mesmo. Isso é muito legal. E agora também nós vamos falar um pouquinho do LinkedIn lá na positividade tóxica, viu, Marta? A gente volta lá, se eu não lembrar. Assim, deixa eu só olhar aqui se tem pergunta. Deixa. A Luciana tá falando que quem vê cara não vê coração, que fazer graça pode ser uma forma de esconder a tristeza, com certeza. Perfeito. Ainda mais quando você está falando de redes sociais, todo mundo está na ilha de caras, todo mundo tem dinheiro, todo mundo. Ninguém é exagero, mas assim, a maior parte das pessoas só mostra o que tem de bom. Né? Não mostra que está triste, que está depressiva. Martelei o dedo. Né? Normalmente só mostra a peça pronta, não mostra que ficou com o dedo roxo. Né? E é isso mesmo. Assim, então a gente tem que ter muito cuidado com. Foi aquilo que a gente estava falando do ator, né? Você olha para ele, caraca! É que nem Jim Carrey. Eu não consigo imaginar Jim Carrey uma pessoa rancorosa, cara, martelando o dedo. Eu não consigo, né? Porque ele passa essa coisa. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente passa. Sim. E às vezes é uma ferramenta que a gente tem para trabalhar internamente. Não estou criticando quem faz isso. Sim, sim. Né? Porque às vezes é a forma que a pessoa tem de que vou puxar a positividade, engata e vai. Finge até fazer, né? Finge até que aconteça. Tem essa coisa do marketing, né? Então finge que você vai e consegue. Pode ser. Ou pode ser realmente uma forma de não quero falar do assunto, não quero que me vejam triste, vou só mostrar alegria. Perfeito. Né? É isso mesmo. O que mais que temos aqui? Gente, tem um monte de gente entrando. Boa noite, galera. Tem um pessoalzinho aí conhecido, tô adorando ver todos aqui. Eu vejo muito rápido a tela aqui, acho que a Marta... eu também passa muito rápido. Não é? Maria. Por isso que eu pedi para colocar as perguntinhas naquela caixinha. Deixa eu até ver se tem perguntinha na caixinha. Vai lá. Não, a perguntinha tá vazia de caixinha. Na caixinha tá vazia. Bom, e aí, Marta, a psicologia positiva, continuando o que a gente está falando, a psicologia positiva, ela trouxe para gente 5 elementos que são considerados elementos do bem-estar. São elementos que
se a gente conseguir trabalhá-los de forma efetiva, a gente vai conseguir aumentar aí o nosso nível de bem-estar e, consequentemente, de felicidade. O PERMA é um acróstico, né? Que são as 5 letras. Ele tá, até agora vai ter um congresso de psicologia positiva, agora em julho, um congresso internacional. É PERMA ou PERNA? PERMA. Com M. M. M de... É porque é em inglês, né? Acho que é motivation. Mas provavelmente agora no Congresso Internacional de Felicidade vai ser incluído mais um item no PERMA, que vai ser a saúde, tá? Mas hoje são 5 os que são estudados na psicologia positiva. Que primeiro, emoções positivas. Estou falando de emoções positivas desde o início. Mas como que eu posso melhorar minha emoção positiva? Lembrando de coisas boas que já passaram na nossa vida. Sim, nós temos emoções boas, principalmente quando a gente era criança. Claro que nós temos exceções, mas nós temos emoções boas, sim. Então, ela vai trazer uma percepção de bem-estar continuado, né? Além disso, a gente tem o flow. Então, ou seja, eu estou dando 5 dicas de como a gente pode aumentar nosso bem-estar, que é emoções positivas, flow, que eu já falei um pouquinho sobre ele. Terceiro, relacionamentos nutritivos. Dani, é isso mesmo? É sim, gente. Infelizmente ou felizmente, a gente tem que procurar com quem a gente convive. Cuidar disso também. Porque tem pessoas que não estão na mesma energia, vamos falar assim? Na mesma energia que a gente. E isso pode levar a gente para baixo. Tem aquela frase, né, que você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Isso é muito certo, tá? Porque quando você convive, e essas pessoas, se você convive com pessoas que não te causam bem-estar, que não te deixam leve, me perdoa a sinceridade, eu sinto muito, mas está na hora de repensar esse tipo de relação. Não estou falando de só relacionamento afetivo. Estou falando de amizade, estou falando até de família, gente. Infelizmente, a gente tem que ficar atento a isso, né? A gente tem que ficar prestando atenção nisso, porque isso é muito importante. Isso baixa a nossa energia, estou falando. Outra coisa é o propósito. O que é propósito? Propósito é aquilo que eu vejo lá no futuro, de que eu quero fazer para a minha vida. Não, gente. Propósito é o que eu gosto. Tenho uma amiga minha que falou uma coisa que eu achei muito interessante. É como se fosse o seguinte: eu, Daniela, se eu morrer amanhã, o que as pessoas vão lembrar de mim? Do que as pessoas vão lembrar? A Dani era uma pessoa que levava conhecimento onde ela ia. Então, ou seja, meu propósito é levar conhecimento para as pessoas. A Dani é uma pessoa que me ajudou a crescer, me ajudou a desenvolver. Ou seja, o meu propósito é ajudar as pessoas a desenvolverem. Então pensa nisso. O que se por um acaso você vier a... Não vamos falar, né? Vamos falar em morrer, não. Vamos falar, se você fizer uma viagem internacional, como Elon Musk vai fazer. Se você quiser, internacional não, interespacial. Você vai ficar um tempo lá. As pessoas que vão ficar aqui vão lembrar de você como? Quais são as lembranças que essas pessoas vão ter de você? O que você representou para essas pessoas? E aí é a hora de você pensar o seguinte: nossa, não consigo pensar em nada. Então vamos pensar? Gente, nós nascemos, o dom, a vida já é um presente. E não é mimimi, não é florear. A vida é um presente, a gente tem que pensar nisso. Que cada um que está aqui nasceu por algum motivo. Então, bora olhar para dentro, bora entender o que é que te leva, o que é seu propósito, tá? Então, isso é muito importante você parar para pensar também. O número E pegando 5, esse gancho, Dani, antes de chegar no número 5, ainda falando do propósito, a pessoa pode parar e falar assim: caraca, se eu fosse para outro lugar, né, não iam sentir minha falta, porque eu sou rabugenta, porque... Se você está percebendo isso, opa, legal, ponto. Acendeu a luz. Hora de virar a chave. Então, o que você pode fazer para ser menos rabugenta, ser menos chata, ser menos isso, ser menos... Se você é mais, ou então assim, eu sou demais. O pessoal fala que não deixo ninguém quieto. Eles acham que eu tô agradando, né? Porque eu faço todo mundo rir, eu chego, falo alto. O demais, tanto para o lado de cá ou para o lado de cá,
Se você virar assim, tá demais, posso reduzir? Pode. É ponto para você ter percebido, aquilo que a Dani falou lá atrás do autoconhecimento. É ponto para você. Percebi, ok, segundo passo, o que eu posso fazer? Se isso não tá bom, o que eu faço para mudar? Então, o propósito começa por aí. E é isso mesmo. O que hoje sabe-se que a questão do índice de suicídio muito alto acaba vindo muito de pessoas que, isso que a Marta falou, assim, gente, se acontecer alguma coisa comigo hoje, ninguém vai sentir falta de mim. E isso dói, isso é lá no fundo, essa falta de propósito, não precisa ser poético. O meu propósito é ajudar... Travei? Não, voltei. O meu Oi, voltou. propósito é ajudar pessoas a terem sua casa própria. Eu ajudo as pessoas a terem sua casa. Meu propósito é levar música para a igreja. Meu propósito é levar uma palavra. Meu propósito eu tenho assim, as pessoas falam, eu falo que as pessoas falam, né? Que adoram conversar comigo porque eu sei escutar. Então, assim, tá aí um propósito bacana, não tá? Porque o que tem de gente que não sabe ouvir não tá no gibi, né? Mas esse é outro assunto, né, Marta? E o quinto passo são as realizações, que é a pessoa realmente atingir meta. E esse a gente tem que concordar que é um dos mais difíceis de acontecer, porque às vezes as pessoas criam metas que não dependem só delas. E aí a probabilidade disso acontecer, vai sempre diminuindo. Então, ou seja, até na hora de construir metas e objetivos, você tem que ter um autoconhecimento e saber que você tem que criar aquilo que você consegue realizar, independente se a Marta quer, se a Dani quer, independente se a inflação está alta, independente se tem Covid, entendeu? Então, o que eu posso fazer? De novo, eu entro aqui no autocomprometimento. Que esse autocomprometimento vai me ajudar a fazer isso. E por último, que é o item que vai entrar agora, é a saúde, né? Que são os fatores fisiológicos, que não tem como a gente não falar em saúde e bem-estar juntos. É uma atividade física, é alimentação adequada, alimentação, né? Porque infelizmente a gente sabe da realidade. Tem gente que não tem a alimentação, né? Então, Dani, você está falando de relacionamento nutritivo de pessoas que às vezes não têm o que comer. Então, por isso que é tão importante entrar esse item também quando a gente fala de bem-estar. E a felicidade, o bem-estar, ela não é aquilo que eu falei no início. Não é ela esconder o que está lá, o que está errado. É a gente voltar os olhos para aquilo e juntos fazermos alguma coisa para que isso possa mudar. Né? Então, esse é o grande propósito. Uma coisa que eu estava pensando aqui, quando a gente olha assim, poxa, mas assim, que emoção positiva eu vou ter numa pandemia? Tá aqui conversando com vocês, para mim, é uma emoção positiva. Total. Né? É muito bom. Agora eu tô ficando descarada. Antigamente eu tinha medo de fazer live, agora já tô ficando descarada, né? O flow, realmente, assim, tem coisas que eu faço, assim, quando eu tô lendo um livro muito bom, quando eu tô fazendo artesanato, às vezes tá 5 horas da manhã, tá amanhecendo, eu ainda não dormi. E eu tô lá, amarradona fazendo. A minha mãe passa e fala assim, mas tu não vai dormir? Eu falei, não, mas não tô nem... Mas que horas são? Oi? Como assim? Ainda são 9 horas da noite. Aí eu olho o relógio, não, são 5 da manhã. Né? Relacionamentos nutritivos. A gente tem aquela história que nem só de pão vive o homem. É verdade. A gente tem que ter pessoas que a gente olha. A minha professora, as meninas do MAI vão lembrar disso. A gente está sempre no meio, a gente está no sanduíche. Tem pessoas acima da gente que a gente vai e se espelha, e se maravilha e modela, que a gente está ali no meio. E tem as pessoas que estão embaixo da gente, que eu, por exemplo, adoro ajudar. Adoro puxar para cima para vir para o meio do sanduíche comigo. Então, eu me nutro dessas pessoas, tanto as de baixo quanto as de cima, porque eu vou aprender com quem está embaixo, eu vou aprender com quem está em cima. Né? Propósito, eu tenho certeza que se alguém faltar, vai ter alguém que vai sentir falta, nem que seja o gato ou o cachorro. Vai ter um ser que vai sentir falta, né? Pai e mãe, cachorro, então assim,
somos todos importantes. Então não venha me dizer, ai, gente, ninguém vai sentir minha falta. Procura direito que você vai ver que alguém vai sentir. Com certeza. Né? E realizações. Hoje eu estava vendo um negócio que me chamou muita atenção. As pessoas ficam muito tristes quando se vacinam, porque a gente teve 500 mil mortes. Isso podia ter sido evitado, isso podia... Né? Mas eu acho que a gente tem que celebrar, sim. Que bom que eu pude me vacinar. Né? Que bom que... Tem gente que às vezes até chora, gente. Eu vejo um vídeo das pessoas se vacinando, eu choro. Né? Porque eu fico feliz em ver que é mais uma. Então, assim, tá crescendo. Então, a gente tem que comemorar pequenas realizações. Sempre. Né? Comemore suas vitórias, né? Nós temos Comemore as vitórias. E tem mesmo. Isso não é não é assim, clichê, não. Eu martelei meu dedo, mas consegui terminar a peça. Foi uma vitória. Por isso que eu botei no story, né? Não foi só para mostrar, para vocês ficarem com pena de mim. Ai, coitada, a Marta ficou com... Não. É que, assim, tive um problema... E venci o problema, porque mesmo com o dedo inchado doendo, eu fiz. Né? É a resiliência, né, Marta? E comemorei isso, né? A cliente ficou feliz da vida com o colar que eu entreguei para ela, né? E a saúde a gente tem que se cuidar mesmo, assim. Eu não estou falando para vocês fazerem exercício todo dia, mas assim, se alimentar de uma forma melhor, quando possível, ou se alimentar, né? E se alimentar, assim, às vezes eu até botei isso quando chegou o inverno, né? Se eu tenho uma coisa que não serve mais para mim, por que eu não posso dar para o outro? Sim, sim. Então, assim, por que eu não posso, na hora que eu vou lá vacinar, levar aqui no Rio, não sei como é que tá nas outras cidades, aqui no Rio tem essa campanha de você levar 1 quilo de aqui alimento. Aqui em Divinópolis tem também. Quando você vai vacinar. Aqui tem também. Então, assim, 1 quilo de alimento é o quê? No máximo R$10, que eu tô falando de 1 quilo de arroz. Vai me fazer falta R$10? Vai. Pô, então eu vou comprar uma coisa mais baratinha. Eu vou levar 1 quilo de farinha de trigo que custa 5. E ajudo a alimentar o outro. Ou dessa vez eu não vou levar, mas da próxima vez eu levo 2. Levo 2, Dessa vez eu não vou levar, mas no dia que entrar mais dinheiro, alguma coisa, eu vou lá e levo mais. Eu consigo ajudar numa entidade, E a compaixão é uma habilidade de felicidade que a gente chama de happiness skills, que é até o assunto que eu vou entrar agora, que são habilidades sociais que vão aumentar essa nossa possibilidade de bem-estar e felicidade. A gente escuta tanto falar em hard skills, soft skills, pessoas de RH escutam muito isso, né? Hard skills são aquelas habilidades que a gente aprende, na verdade todas a gente aprende, mas são habilidades, por exemplo, Excel, digitação, programação, são hard skills. Soft skills são aquelas que vêm dos nossos comportamentos. São habilidades comportamentais. Então, as happiness skills são habilidades comportamentais, mas que vão levar ao bem-estar e impactar a nossa felicidade. Então, algumas delas, e eu já vou aqui dando dicas de como a gente pode fazer, tá, Marta? Primeiro, atenção plena, mindfulness. Então, assim, a gente já sabe que a meditação traz, sim, efeito positivo, principalmente em sistemas, principalmente na saúde. Então, já tem estudos, sistemas cardiovasculares, estresse, sistema nervoso, alívio de dor, tem muita coisa. Então, pode ser feita atenção plena a partir da meditação, a partir do mindfulness, e tem outros momentos. Quando você está em flow, você está em atenção plena, porque você está atento àquele momento que você está vivendo. Então, é muito importante a gente ter essa visão. A compaixão, que eu falei com vocês, é realmente assim, é você olhar o mundo também pelos olhos dos outros. É uma resposta sua ao sofrimento do outro. Então, tem algumas meditações, tem, claro, a doação, tanto de bem que eu falo, pode ser um alimento, alguma coisa, como doação de tempo, ler uma história para um grupo, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer. Tem uma prática que é uma meditação que chama Prática da Bondade Amorosa, que vocês podem procurar também, que é bem interessante. Tem alguns exercícios, se der tempo eu vou fazer um exercício aqui com vocês vão ver como que é legal. Tem o pessoal que é cristão, que normalmente faz, não sei se é isso que você tem que falar, vamos fazer um círculo de oração, cada um na sua casa, e a gente marca lá 6 horas da tarde, que é a hora da Ave Maria, né? Isso. Vamos fazer
E aí cada Rezam um na sua todos. casa reza um pouco e todos rezando no Perfeito. mesmo momento. Tem muita coisa que vocês podem fazer em relação à compaixão. E aí, junto com a compaixão, a gente vem com a generosidade, né? Que também são comportamentos generosos, altruístas, que vêm junto com essa doação de tempo da pessoa. E isso já é comprovado também que promove e aumenta o bem-estar. Então, alguns atos de bondade, que não é simplesmente doar. Você está vendo uma pessoa com dificuldade de atravessar a rua, você ajudar a pessoa a atravessar a rua. Então, isso são atos aleatórios de bondade que você não precisa ter um gasto de tempo ou financeiro, levando para esse lado, tá? Gratidão. Gratidão é uma coisa que traz felicidade. A gente já falou isso, acho que na nossa última conversa, né, Marta? Dos diários de gratidão, pote de gratidão, carta de gratidão. Então, intervenções de gratidão, elas têm muito resultado no nosso bem-estar. A gente agradecer pelo que a gente tem. Hoje a gente foca muito no que a gente não tem. Isso está destruindo as pessoas, isso está destruindo o nosso sistema. Isso não está fazendo bem. Isso podem ter certeza. Então, se agradecer, escreve uma carta para alguém que te ajudou muito na sua vida, manda para ela. Tem certeza que essa pessoa, você vai assim, a pessoa vai ganhar o dia dela. Tem uma outra happiness skills que chama savoring, que é como se fosse um saborear, apreciar as nossas emoções positivas e as nossas vivências positivas. Então a gente acaba, às vezes, a gente está numa situação, a gente fica tão preocupado em tirar foto para postar, que a gente esquece de aproveitar aquele momento. Então, quando a gente tem essa habilidade do savoring, a gente aprecia mais e a gente consegue ampliar essas emoções e essas situações positivas que a gente tem. Então, é também uma habilidade muito boa. A resiliência, que a Marta falou agora do dedinho, né? Do martelo no dedo. E as pessoas veem, às vezes, algumas pessoas veem a vida da seguinte forma: se eu sofro, eu não posso crescer. E é justamente o contrário. Eu consigo sofrer e crescer, ou florescer. Que florescer é você dar aquilo. E aqui sofrimento, gente, eu estou falando de repente, bater um martelo no dedo. Ou alguma outra coisa mais séria. Mas vamos ficar com o martelo no dedo, que é mais leve. Então, assim, eu consigo crescer com aquilo. É impressionante o número de pessoas que viveram situações muito sofridas que conseguiram dar a volta por cima. Então, ou seja, existe a resiliência, existe essa possibilidade de você sofrer alguma coisa e você conseguir crescer com isso. E existem alguns... Eu ouvi, Dani, eu vou falar uma besteira aqui, quer dizer, uma besteira porque não é um nome muito apropriado falar numa live, mas merda é adubo. Merda é adubo. Então você floresce. Então, assim, deu ruim, ok, mas daqui a pouco vai dar bom. Usa para florescer. E existe um ciclo de resiliência, sabe, Marta? Que é um ciclo onde você teve uma adversidade, vamos chamar de adversidade ao invés de sofrimento. Aí você tem a recuperação dessa adversidade, a adaptação a essa adversidade, para depois a transformação. Ou seja, eu decido que eu não quero ser mais a mesma pessoa que viveu aquela adversidade lá atrás. Sabe o que é mais interessante? Existem fatores que ajudam a gente a ter uma reservinha de resiliência. E isso é bom a gente guardar também. Que autoconhecimento, né? Flexibilidade, a gente conseguir entender o que aconteceu num tempo rápido, né? Vamos dizer assim. Conexão, saber pedir ajuda, saber estar com pessoas. Né? E essa conexão pode ser com pessoas também, mas pode ser com causas, pode ser com alguma espiritualidade, né? Conexões positivas, família, escola, por isso que é tão importante comunidade, é tão importante escola, é tão importante a empresa ter um ambiente saudável, né? Então é muito importante a gente ter isso. E tem biologia também, tá? Sabe? Tem gente que nasceu com uma capacidade de ser resiliente mais que outras pessoas, mas você consegue ter. E o otimismo, que eu acho mais legal do otimismo
é o seguinte, o otimismo é aprendível. Acabei de inventar essa palavra. Mas ele é aprendível, a gente pode aprender a ser otimista sim, tá? E agora, não confundir o otimismo com aquela positividade tóxica que a gente falou lá no início, que é isso que a gente vê. As pessoas só mostram o que tem de bom e acaba que a gente compara com isso. E não é o correto. A positividade tóxica, ela é como se fosse... na verdade, assim, é um fenômeno, é uma negação da tristeza, a positividade tóxica. Isso que deixa lá no fundo. Não, gente, nós temos que entender o que está nos provocando essa tristeza. Então, isso é muito importante, a gente prestar atenção nisso, sabe? Porque ser otimista é uma coisa, ser otimista é você agir de forma que aquilo tenha um resultado positivo para você. Vocês viram que eu trouxe eu não gosto de usar muita palavra responsabilidade, mas vocês viram que eu trouxe a responsabilidade para mim? Essa é a grande questão do otimismo. É a gente trazer isso para a gente, né? E assim... Deixa eu ver. É isso que eu ia falar. Mas não pode falando que eu vou ver se tem pergunta aqui. Em resumo, 1 hora depois, em resumo, é isso que eu queria mesmo trazer para vocês sobre felicidade e bem-estar, que é uma coisa possível, por pior que esse momento esteja parecendo. É possível, sim, sabe? E aí, alguma pergunta? Alguma coisa? Ó, essa aí é lá de Cascavel mesmo, já acertei. Eu vi que ela respondeu aí. Gente, era que não sobe o dedo. Ai. Aí eu acerto o... Gente, para tudo. O Silvio Lúcio tá aqui. É isso que eu te falei. Que fiquei chocada. Querida. Isso é um momento feliz. O Silvio é um amigo em comum meu e da Marta, do Rio, que assim, eu não vejo tem 4 anos. Eu também. E olha que eu tô aqui no Rio. Não, aí não. Isso é inadmissível. Os caminhos ainda não se esbarraram. Imagino. Gente, e uma coisa assim que eu acho legal que aí é uma vivência que eu tô tendo, né? Normalmente a gente compara, nossa, o que eu tenho hoje com o que eu vejo. Vou falar de mim, né? Eu tô com 600 seguidores, aí vejo lá Juliette com quase 1 milhão de seguidores. Então eu vou me comparar, caraca, pô, não quero mais saber de Instagram, pô. Tem só 600, a mulher tem. Não deu certo. Mas assim, qual é o meu bastidor e qual é o bastidor da Juliette? Né? Quais caminhos eu percorri, quais caminhos a Juliette percorreu? Ela tá feliz com 1 milhão de seguidores? Não sei. Né? Eu posso sair na rua anonimamente, ela já não pode mais. Ainda bem que estamos em pandemia e ela quase não sai. Então, assim, ela é muito não sei com isso, né? Me parece. Assim. Parece que sim. Mas assim, então assim, o conceito de felicidade é muito singular, é muito subjetivo. Às vezes, para mim, almoçar um sanduíche no Subway é um momento de felicidade, tá? E às vezes, isso me lembra uma vez um amigo meu falou que ele trabalhava numa ONG, tá? E as pessoas que trabalhavam com ele nunca tinham comido McDonald's. E aí ele resolveu, comprou um monte de McLanche feliz, com refrigerante, batatas, e levou. E foi um momento de felicidade para aquelas pessoas, porque elas nunca tinham comido um McDonald's, porque o salário não dá, né? Então, assim, é muito singular o que é felicidade. Não dá para pesar e não dá para ver o que é felicidade para mim, o que é felicidade para Dani, o que é felicidade para Juliette, né? O que é felicidade... Não sei, assim, é muito peculiar.
Ô, Marta, tem uma coisa que era felicidade pra mim e pra você, eu tenho certeza, né? Porque a gente trabalhava junto. Almoçar no Parmê, comer rodízio de pizza. Oh, isso era um Muita momento de felicidade. felicidade. Mas são esses E momentos, não sabe? era pela comida, era Não, pelo pela entorno bagunça. todo, é pela bagunça, é porque a gente tirava mais de uma hora de Nossa, almoço, normalmente era o dia que a gente porque a estava gente mais se tranquilo. divertia, era um dia que a gente estava mais tranquilo. Quer dizer, não era a pizza em si, podia ser É, qualquer coisa. que a pizza é Mas deliciosa, realmente, mas não. sim. Mas é isso, Marta. E eu desafio vocês a encontrarem momentos felizes na vida de vocês e criarem momentos felizes na vida de vocês. Eu acho que esse é o grande desafio nosso. Tem pandemia, eu tô seguindo muito bem, muito certinho o afastamento, né? A questão de ficar em casa, assim. Então eu tenho saído muito pouco, eu tenho sentido muita falta dos meus amigos, de encontrar pessoalmente. Mas eu consigo ter conversas virtuais. E eu consigo, sim, fazer da conexão virtual uma conexão boa. Nesse momento é o que eu Uhum, tenho agora. Então, assim, eu optei por isso, eu escolhi, a partir do momento que eu escolhi, então eu tenho que ter essa consciência. Então eu crio momentos felizes com o que eu consigo. Eu crio momentos felizes ligando para alguém, conversando com alguém, às vezes aqui em casa com meus sobrinhos, com meu filho. São as formas que eu tenho. Então eu tenho certeza que cada um de vocês que está assistindo, ou quem vai assistir depois, que você vai deixar gravado, né, Marta? uhum, Eu tenho certeza que você consegue encontrar uma forma de criar momentos felizes. E a partir disso, começar a equilibrar um pouco isso. Porque coisas negativas, emoções negativas, a gente vai ter todo dia, gente. Não adianta. Acabou a pandemia, vai vir outra coisa. Mudar um presidente, entrar no outro, vai ter outra. pergunta. Entrando um ministro, sair no outro, vai ter outra. Entrando um prefeito, eu não estou falando de política aqui, mas nesse sentido. Não adianta a gente, eu no Brasil eu sou infeliz no Brasil, vou para outro lugar. Lá você vai arrumar alguma coisa para ser infeliz? Não adianta. Desculpa o jeito de falar. Mas é isso, você tem que achar, é você que é responsável pelo seu bem-estar. Eu acredito que de tudo que eu falei aqui, essa é a frase que resume, Marta. Cada um de nós é responsável pelo nosso bem-estar, pela nossa Uhum, felicidade. Porque só a gente sabe o que é minha felicidade. Então, como que eu vou deixar sim, na mão de outra pessoa para me fazer feliz? Né? com Então, certeza. fica a dica, hashtag. E qual é o exercício que você vai passar pra gente? Fiquei Posso fazer ansiosa. rapidinho com vocês? Pode, Então tá. Eu pode. vou pedir para quem se sentir confortável fechar os olhos. Vai ser um exercício muito rápido, tá? Mas é um exercício que vocês podem fazer em qualquer lugar, qualquer ambiente que vocês estiverem. Elevador, na rua, ônibus, tá? Qualquer lugar que vocês estiverem. Então, fechando os olhos, a primeira coisa que vocês vão fazer é o seguinte: vocês vão pensar em é, uma pessoa que você tem alguma dificuldade de relacionamento. Então pense numa pessoa que hoje você está com uma dificuldade de relacionamento. E aí você vai dizer para ela o seguinte, em pensamento, tá, gente? Assim como eu, essa pessoa está buscando alguma felicidade para a sua vida. Isso. E ainda, olhando para essa pessoa, que seja uma pessoa estranha agora, que seja uma pessoa que você acabou de conhecer, que você está começando a criar uma nova relação, você pode dizer a mesma coisa para essa pessoa. Assim como eu, essa pessoa está tentando evitar sofrimento em sua vida. E ainda com essa pessoa, você pode escolher quem que você quer, que seja uma pessoa que você ame, ou que você tenha dificuldade, ou uma pessoa que você trabalha, uma pessoa do trabalho. Olhando para essa pessoa, diga para ela, assim como eu, essa pessoa tem conhecido tristeza, solidão e desespero. E ainda de olhos fechados, com a atenção voltada para essa pessoa, essa mesma pessoa que você escolheu lá no início. Você vai dizer, assim como eu, essa pessoa está buscando satisfazer suas necessidades.
E mais uma vez, pensando nessa pessoa que está aí na sua frente, buscando toda essa atenção, buscando toda a sua atenção para ela, você vai dizer, assim como eu, essa pessoa está aprendendo sobre a vida. Quando quiserem, pode abrir os olhos. Esse é um exercício que chama exercício de compaixão, Marta. Você pode fazer isso com as pessoas, pessoas que você não conhece. Você pode, às vezes, se você não lembrar todas essas frases, você pode entrar no elevador, olhar para as pessoas e olhar nos olhos mesmo que a outra pessoa acha estranho. Deixa ela achar estranho. Deseja a ela saúde, deseja a ela felicidade em pensamento. Isso são atos de compaixão, são exercícios de compaixão que vão enchendo nosso coração de coisa boa, de bem-estar. Isso bate com aquelas frasezinhas do Ho Oponopono, né? Perfeito. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Sou grata. É isso mesmo. É isso, que você não saiba o que você vai falar. Mas se é um ser humano ali na sua frente, esse ser humano com certeza está passando por situações que a gente não consegue imaginar quais são. Né? Então, é a coisa do bastidor que eu falei, né? É o bastidor. A gente não sabe o que está por trás. A gente vê o que está na frente, assim, aquela pessoa que de repente a gente acha que está mal-humorada, a gente acha que está irritada, às vezes precisa com dor de barriga. Às vezes a pessoa tá com o sapato apertado. No dedo. Bateu o martelo no dedo, né? Ou então você vê aquela pessoa que tá feliz, fulano tá rindo à toa, né? Mas às vezes tá rindo porque é a defesa dela contra... Quando a gente tá nervoso, a gente não ri à toa. Não... Comigo acontece isso, é só ficar nervosa que dá crise de riso. Né? Porque eu falei assim, caraca, lascou, e agora? Vamos rir, né? Vamos rir da desgraça, fazer o quê? Assim, embora. Então, é um ser humano mesmo. E tudo que a gente coloca para ele, se a gente não perguntar, que é aquilo que a gente falou da comunicação lá no outro, né? Se a gente não perguntar, vai ficar o que a gente acha que é. O que eu imagino aqui para mim que seja. Exato. Né? E realmente é um outro ser humano que eu tenho ali, com N vivências que podem ser parecidas com a minha, podem ser diferentes da minha. É isso mesmo. Agora, para encerrar, Martinha, eu quero que todos vocês, tenham muita saúde e muita felicidade, sempre. Todos. E tomem conta do seu saquinho da felicidade. Deixa na mão de ninguém, não. Deixa não, tomem conta. É de vocês. É de vocês. E não olha para a felicidade do outro, porque às vezes, assim, uma BMW não me enche os olhos. Porque eu não vou ter nem lugar para estacionar, então não me enche os olhos. E para o outro é o sonho dele. Eu vou ser feliz dirigindo uma BMW. Então eu vou ser feliz tendo alguém dirigindo para mim uma BMW. E tá tudo bem. Né? Tá lindo. É isso mesmo. E tá tudo bem. É isso Dani, mesmo, adorei também. O tempo passa rápido, né? A gente entra em estado de flow, né? E o Instagram não derrubou a gente. Já estamos há mais de 1 hora. Estamos com moral com o Insta. Estamos com moral. Né? Obrigada mesmo. Obrigada a você, por mais uma vez a gente conversar. Sinta-se à vontade para vir sempre conversar. Só né? A gente pode marcar para frente. A gente em julho eu vou estar trazendo eu vou estar mudando o horário porque algumas pessoas me falaram que esse horário é um pouco complicado, porque é hora saída de trabalho, de saída de trabalho, hora de fazer comida, ainda mais que tem mais meninas do que meninos aqui no grupo, né? É verdade. E mesmo os meninos estão saindo do trabalho, às vezes estão fazendo comida porque moram sozinhos, né? Então eu vou estar verificando uma possibilidade de mudar esse horário para ficar melhor para vocês. Né? Mas sinta-se à vontade para vir conversar comigo a hora que você quiser. Bora. Pensou em alguma coisa, quiser falar das ODS, estamos aqui para falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É um bom assunto. Que eu até falei ontem, quem deu uma olhada ontem no meu perfil e no meu story, eu falei ontem que eu estava assistindo. Né? Em mês de julho vai vir um monte de reflexões sobre a ODS 5, que é de igualdade de gênero, empoderamento feminino,
Vou provocar vocês bastante no mês de julho, já dando spoiler, né? Mas a gente pode marcar e conversar sobre outras coisas, né? Com certeza. Tem muito tempo aí. Muita coisa pra gente conversar. E nem seja pra conversar também, né? Com certeza, é muito bom. Então, obrigada, Dani. Beijo você, Marta. Obrigada, gente. Desculpa eu não conseguir ver todas as letrinhas, que realmente é complicado. Eu vi um monte de carinhas conhecidas, as meninas do Maia, as meninas que assistem filme comigo, os amigos do trabalho. Também vi muitas pessoas queridas aqui, viu? Muito bom ver vocês. E vou deixar salvo no GTV. Se você quiser compartilhar com alguém, manda no aviãozinho pro... Aí eu vou fazer o pedido mesmo, né? Porque assim, pro Instagram entender que isso é relevante, e eu acho que felicidade é relevante, vocês têm que curtir, comentar, compartilhar. Então, quando eu salvar lá no IGTV, vai lá, comenta, curte. Salva, manda aviãozinho para os amigos verem. Porque quando o negócio é bom, a gente assiste até 3 horas de live. Isso mesmo. Então, entra em estado de flow e vai embora e assiste. Bora todo mundo junto. Tá bom? Então, sejam felizes, cada um na sua felicidade. E fiquem bem. Mesmo com pandemia. Isso aí. Beijo. Se cuidem. Beijinho, Mar. Beijo.